Olá, eu vou fazer a leitura do livro O Diário de Anne Frank, que conta a sua história um pouco antes e depois e durante a Segunda Guerra Mundial. Ela é uma garota holandesa que decidiu escrever um diário e isso ficou marcado na história. Saíram muitos filmes e muito conteúdo explicando como foi essa trajetória dela. Então, eu vou começar. Esse livro não é dividido em capítulos, é dividido em títulos. Então, ela sempre escreve a data em que ela colocou as suas palavras no diário. Então, essa daqui é a capa. Esse livro tem muitas versões, essa daqui é uma das mais completas. E esse livro está em inglês, então eu vou ler em inglês e fazer alguns comentários em português, fazendo essa mescla de idiomas. Então, começando em 12 de junho de 1942. I hope I'll be able to confide everything to you, as I have never been able to confide in anyone, and I hope you'll be a great source of comfort and support. Então, a Anne Frank escreveu isso porque ela confia nesse diário como uma fonte de confiança, já que ela não confia tanto nas pessoas, ela confia nesse diário em que ela discretamente escreve como que a vida dela tem passado. E em 28 de setembro de 1942, ela fez uma adição a essa introdução. So far, you truly have been a great source of comfort to me, and so has Kitty, whom I now write to regularly. This way of keeping a diary is much nicer, and now I can hardly wait for those moments when I'm able to write in you. Oh, I'm so glad I brought you along. Então ela está agradecendo e descreveu que essa tem sido uma experiência muito boa, que realmente ela gostou de manter esse diário durante todos esses meses. I'll begin from the moment I got you, the moment I saw you lying on the table among my other birthday presents. I went along when you were bought, but that doesn't count. On Friday, 12 June, I was awake at 6 o'clock, which isn't surprising since it was my birthday. But I'm not allowed to get up at that hour, so I had to control my curiosity until 6:45. When I couldn't wait any longer, I went to the dining room, where Mortige the cat welcomed me by rubbing against my legs. Então, ela falou que é o dia do aniversário dela e que ela mal pode esperar para abrir os presentes e logo de cara o diário foi o que mais chamou a atenção dela. A little after 7, I went to Daddy and Mommy and then to the living room to open my presents, and you were the first thing I saw, maybe one of my nicest presents. Then a bouquet of roses, some peonies, and a potted plant. From Daddy and Mommy, I got a blue blues, a game, a bottle of grape juice, which on my mind tastes a bit like wine. After all, wine is made from grapes, a puzzle, a jar of cold cream, 2.50 guilders, and a gift token for 2 books. I got another book as well, Câmera Obscura, but Margot already has it, so I exchanged mine for something else, a plate of homemade biscuits, which I made myself, of course, since I've become quite an expert at making biscuits. Lots of sweets and a strawberry tart from Mother.
and a letter from Grammy, right on time. But of course, that was just a coincidence. Ela tá descrevendo os presentes que recebeu, um pote de geleia, se eu não me engano aqui, que tem um pouquinho de gosto de vinho, feito de uva, né? Um quebra-cabeça, cold cream, eu não sei o que é, e algumas outras coisas. Ela também ganhou um livro, Câmera Obscura, mas a irmã dela, Margot, já tinha uma versão desse livro, então ela trocou. Then Annelies came to pick up me, and we went to school. During break, I handed out biscuits to my teachers and my class. And then it was time to get back to work. I didn't arrive home until 5. Since I went to the gym with the rest of the class, I'm not allowed to take part because my shoulders and hips tend to get dislocated. Ela falou que foi para a escola e que não pode participar da aula de educação física, de ginástica, porque os ombros dela e a cintura dela tendem a deslocar. As it was my birthday, I could decide which game my classmates would play, and I chose volleyball. Então, Anne Frank é fã de voleibol. Ela gostava de vôlei. Afterwards, they all danced around me in a circle and sang Happy Birthday. When I got home, Sandy Lederman was already there. We used Wagner, Annelies Goslar. Esse nome é muito bonito, Annelies Goslar. Since we are in the same class, Annelies and Sandy used to be my two best friends. People who saw us together used to say, "There goes Annie, Annie and Sandy." As pessoas costumavam brincar com o nome das amigas dela e dela, dizendo que lá ia Annie, Annie and Sandy. Mas esse livro foi escrito em Dutch, né, a língua lá dos Países Baixos, e eu não sei se realmente ficava rimado, mas pelo menos em inglês fica bem legal, fica como uma melodia. There goes Annie, Annie and Sandy. I only met Jacqueline van Marzen when I started at the Jewish lesson. And now she's my best friend. Ilse is Annelies' best friend, and Sandy goes to another school and has friends there. They gave me a beautiful book, Dutch Sagas and Legends. Ela ganhou um livro das amigas dela, chamado Sagas dos Países Baixos e Suas Lendas. Aunt Eleni brought me a puzzle, Aunt Stephanie a darling brooch, and Aunt Eleni a terrific book, Daisy Goes to the Mountains, outro livro. This morning I lay in the bath thinking how wonderful it could be if I had a dog like Rin Tin Tin. I would call him Rin Tin Tin too, and I would take him to school with me, where he could stay in the caretaker's room, or by the bicycle racks when the weather was good. Então dá pra ver que a Anne gosta muito de livros, né? Já se percebe que mesmo traduzido em inglês, e eles dizem nessa versão que fizeram algumas correções gramaticais, mas para uma garota com menos de 15 anos escrever tão bem assim, talvez as pessoas naquela época escrevessem muito bem, mas é impressionante. Ela era um talento na escrita, e isso porque gostava de ler muito. E ela disse que queria ter um cachorro que nem o Rin Tin Tin, que também era um hit na época, um hit da televisão. Então, esse foi o início e fim
desse primeiro título, dessa terceira data. E eu vou ler mais uma, que é Monday, 15 June 1942. Então, segunda-feira, 15 de junho de 1942. I had my birthday party on Sunday afternoon. The Rin Tin Tin film was a big hit with my classmates. I got 2 brooches, a bookmark, and 2 books. I'll start by saying a few things about my school and my class, beginning with the other children. Então ela vai começar a descrever quem são os amigos dela, quem são as pessoas que a cercam ali no ambiente escolar. Betty Blumenthal. Então a coisa vai ficar complicada nos nomes aqui, porque é quase alemão o negócio. Looks rather poor, and I think she probably is. She lives on an obscure street in West Amsterdam. Então eles moram em Amsterdã. And none of us knows where it is. She does very well at school, but that's because she works so hard, not because she's clever. She's pretty quiet. Então, Anne Frank se demonstra uma garota bem observadora e bem crítica. Ela disse que essa pessoa, a Beth, tira boas notas, é boa na escola, não porque ela é inteligente, mas porque ela se dedica muito. Então ela já começa a descrever a opinião dela sobre as outras pessoas. Jacqueline Van Marzen is supposedly my best friend, but I've never had a real friend. At first, I thought Jack would be one, but I was badly mistaken. Ela se enganou que a Jaqueline seria a primeira grande amiga dela. Dicky, initials have been, tem uma observação. Ela escreveu Dicky, de que. Initials have been, iniciais têm sido assinadas de forma aleatória para as pessoas que preferiram ficar anônimas no livro dela. Então essa pessoa está anônima. Dicky is a very nervous girl who's always forgetting things, so the teachers keep giving her extra homework as a punishment. She's very kind, especially to Dizzy. ES talks so much, it isn't funny. She's always touching. She's always touching your hair or fiddling with your buttons when she asks you something. They say she can't stand me, but I don't care because I don't look her much either. Ela não gosta dessa garota. Henny Metz is a nice girl with a cheerful disposition, except that she talks in a loud voice and is really childish when we are playing outside. Unfortunately, Henny has a girlfriend named Beb, who's a bad influence on her because she's dirty and vulgar. Nossa, agora ela foi bem forte no que ela falou. Gr, I could write a whole book about her. Is a detestable snake, stuck-up, two-faced gossip who thinks she's so grown-up. She's really got Jack under her spell, and that's a shame. Jay is easily offended, bursts into tears at the slightest thing, and to top it all, she's a terrible show-off. Mr. J always has to be right. She's very rich and has a wardrobe full of the most adorable dresses that are much too old for her. She thinks she's gorgeous, but she's not. Jay and I can't stand each other. Nossa, ela começa a falar de quem ela não gosta e de quem ela gosta. Ilse Wagner is a nice girl with a cheerful disposition, but she's extremely
finicky, and can spend hours moaning and groaning about something. Ilse likes me a lot. She's very clever, but lazy. Annelies Goslar, or Lice, as she's called at school, is a bit on the strange side. She's usually shy, outspoken at home, but reserved with other people. She blabs whatever you tell her to her mother, but she says what she thinks, and lately I've come to appreciate her a great deal. Ela gosta bastante da Annelies Goslar. Nanny Van Prague-Seeger, meu Deus, is small, funny, and sensible. I think she's nice. She's pretty clever. There isn't much else you can say about Nanny. E.F.G. de Jong is, in my opinion, terrific. Though she's only 12, she's quite the lady. She treats me like a baby. She's also very helpful, and I like her. Ela gosta muito dessa F.G. de Jong. Gizzy is the prettiest girl in her class. She has a nice face, but is a bit stupid. I think they are going to hold her back a year, but of course I haven't told her that. Então a Annie adicionou outro comentário sobre essa garota GZ. To my great surprise, GZ wasn't held back a year after all. And sitting next to GZ is the last of us 12 girls. There's a lot to be said about boys, or maybe not so much after all. Agora ela vai começar a falar dos garotos. Mary's Coster is one of my many admirers, but pretty much of a pest. Ela disse que tem muitos admiradores e o Maurice Coster é um deles. Sally Springer has a filth mind, and the rumor is that he's gone all the way. Still, I think he's terrific because he's very funny. Emil Bonawit is Jay's admirer, but she doesn't care. He's pretty boring. Rob Cohen used to be in love with me too, but I can't stand him anymore. He's an obnoxious, two-faced, lying, sniveling little twit with an awfully high opinion of himself. Nossa, eu acho que a Anne Frank inaugurou alguns dos insultos que a gente conhece hoje, porque ela é boa nisso. Max van der Velde is a farm boy from Medemblik, but a decent sort, as Margot would say. Her cupman also has a filth mind, just like Joppy, the bear, who's a terrible flirt and girl chaser. Dá pra ver que os garotos estão correndo bastante atrás dessas meninas. Leo Bloom is Joppy the bear's best friend, but has been spoiled by Joppy's dirty mind. Albert de Mesquita came from the Montessori school and jumped a year. He's really clever. Leo Sledger come from the same school, but isn't as clever. Rue Stoppelman is a short goof boy from Almelo who transferred to this school in the middle of the year. CN does whatever he's not supposed to do. Jacques Kossernut sits behind us, next to C, and we, G and I, laugh ourselves stuffed. Harry Shack is the most decent boy in our class. He's nice. Werner Joseph is nice too, but all the changes taking place lately have made him too quiet, so he seems boring. Sam Solomon is one of those dull guys from the rough part of town, a real brat admirer. Nossa, que palavra difícil. Ela diz que ela chama as pessoas que gostam dela de admiradores ou brat.
que deve ser uma palavra que até na época era antiga. App ring is pretty orthodox, but a brat. Eu acho que brat tem alguma coisa a ver com crush. Deve ser alguma gíria da época, alguma coisa a ver com paquera. Então, essa foi a leitura dos 2 primeiros capítulos maiores do livro da Anne Frank. E é um livro muito grande. Então, se vocês gostaram, se vocês quiserem mais a leitura desse livro, é só comentar. E eu pretendo ler mais alguns capítulos. E dependendo de como for o tempo para publicar e tudo mais, aí eu quero ir até o final, porque a Anne Frank é uma garota instigante. É difícil não gostar do que ela escreve. E o livro, no início, é muito leve, muito tranquilo, mas depois vai se tornando cada vez mais pesado e a gente vai entendendo como que funcionava as coisas durante a Segunda Guerra Mundial, como foi um período negativo na história humana. E isso é importante porque a gente desenvolve a empatia com essa garota e ela é uma das pessoas que mais marcaram a história humana através da escrita, sabe? E é uma coisa fenomenal isso, porque ela descreve as coisas com tanto detalhe que a gente acaba viajando no tempo, mesmo não tendo nascido na época. Hoje, a Anne Frank teria mais ou menos 90 anos de idade, e tudo isso aconteceu há mais ou menos 77 anos. Então dá pra ver que faz muito tempo e ainda o que ela deixou ainda ressoa. E é por isso que é uma história muito interessante. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo.